no domingo, sai dirigindo seu chevetinho e causa um acidente de trânsito. O Estado teria que indenizar? Não, porque embora ele seja motorista, naquele momento ele não estava na qualidade de agente público, tá? Então esse na qualidade refere-se a agente e significa que o agente tem que estar na função de agente público no momento em que causa o dano para que o Estado indenize. Ah, professora, ele estava no domingo, mas no carro da administração pública. Aí existe uma ligação. Se o Estado liberou o carro para que o agente circulasse no final de semana, o Estado continua responsável, porque aí há um nexo causal entre a utilização de um bem público e o dano causado, tá? Então, é possível obter indenização neste caso. Então, aqui, cuidado com este na qualidade. Causarem a terceiros, aí depois vem assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Vamos fazer um esqueminha aqui do lado para a gente colocar aí logo abaixo desse parágrafo 6º. Aqui está a administração pública, dona desse veículo, carro da administração pública, motorista da administração pública, bate num veículo pertencente ao particular. O particular é esse aqui do cabelinho espetado. O que vai acontecer? Quando o carro do particular sofre aí, né, a batida por trás, a administração pública é responsável. Sempre quem bate atrás é culpado até você provar o contrário, né? Tem que provar que esse que deu uma ré, culpa da vítima, né? Mas olha, o particular entra com uma ação na justiça contra a administração pública. Este processo é de responsabilidade objetiva. Por quê? Eu não preciso comprovar quem era o motorista, se ele estava bêbado, embriagado, se ele morreu no volante, não tem que provar nada. Eu só tenho que provar isso daqui, ó. Vou pôr aqui N de nexo causal. Aqui é a comprovação de que houve a batida. Basta o boletim de ocorrência. E o Estado será obrigado a indenizar o particular. Então aqui, ó, o Estado pagou ao particular o que era devido a título de indenização. Agora que o Estado já pagou, ele poderá entrar com uma ação na justiça contra o agente público. Mas esse processo de entrar contra o agente público não é um processo de responsabilidade objetiva. Ele vai entrar contra o agente público num processo de responsabilidade subjetiva. Por quê? O motorista só vai ser condenado a devolver ao Estado o valor daquela indenização lá em cima se ficar comprovado que ele agiu com dolo ou culpa. Então tem que comprovar que ele estava em alta velocidade, que ele teve a intenção de bater. Se isso ficar comprovado, aí sim ele devolve à administração aquele valor que a administração pagou lá em cima ao particular, tá? Então a coisa ocorre nesse sentido aqui, ó. Entra com a ação objetiva. 2, o Estado indeniza. 3, ele entra com a ação subjetiva. E 4, o particular indeniza. Tudo bem? Primeiro, o particular processa a administração, responsabilidade objetiva. Aí, a administração é condenada a pagar a indenização. Acabou aí. Agora, a administração entra com uma ação contra o agente público. Nesta ação, que é subjetiva, vai verificar se o agente teve dolo ou culpa. Teve, estava embriagado. Então, o motorista devolve o dinheiro da indenização para a administração. O agente público. Aí aqui não, o agente público. E se ficar provado o seguinte: o particular entrou com a ação contra a administração pagou a indenização. Na hora de entrar com uma ação contra o motorista, tá? Descobre-se que ele passou mal, teve um infarto, passou mal no volante e por isso, né, perdeu a consciência e bateu. O motorista terá que devolver à administração o dinheiro da indenização? Não, porque ficou comprovado que ele não teve a intenção de causar o dano e nem muito menos culpa. Não foi negligente, imperito nem imprudente. E agora, tem que pegar o dinheiro do particular de novo? O particular tem que devolver o dinheiro?
Não. Porque para a indenização ao particular, basta a responsabilidade objetiva do Estado. Ou seja, não importa se o Estado errou ou acertou, o que importa é que o dano aconteceu. Tá bem? É muito comum essa indenização acontecer também em relação à rede de energia elétrica. A empresa que administra o serviço de energia elétrica, como, se eu sair da frente do desenho, como a CEMIG, por exemplo, né, aqui em Minas Gerais, ou se a gente pega, por exemplo, a Eletropaulo, a empresa pública ou empresa privada, concessionária do serviço de energia elétrica, ela responde objetivamente pela prestação dos serviços públicos. Então, ocorre lá um curto-circuito na rede e queima lá o seu eletrodoméstico. Você vai ligar para a concessionária de serviço de energia elétrica, vai comunicar o fato, pedir a assistência técnica. Normalmente, se o bem é portável, você vai ter que levar lá na assistência técnica indicada, ou, caso contrário, eles mandam uma perícia, tá? Vai periciar ali e, se comprovado que realmente decorreu da queda de energia elétrica o dano ao equipamento, você é indenizado. Nem precisa de ação judicial, desde que comprovado o nexo causal. Ah, ficou comprovado o seguinte, a rede veio certinha, mas lá dentro o cidadão colocou durex prendendo a fiação. Quem se caracterizaria nessa situação? Culpa da vítima. O dano ocorreu por culpa da vítima. Aí o Estado, é claro, não vai ter que indenizar, tá? Mas as concessionárias de serviço público têm responsabilidade objetiva. E a gente vai ver isso no esqueminha que eu vou passar para vocês aqui agora. Volta comigo aqui na leitura do parágrafo 6º, para a gente poder destrinchar isso aqui, ó. Se o responderão significa objetivamente, nós estamos dizendo que todas as pessoas jurídicas de direito público responderão objetivamente. E estamos dizendo que as de direito privado, se forem prestadoras de serviço público, responderão também objetivamente. Tá? Vou apagar aqui só para a gente poder ver a próxima lâmina. Olha o que vai acontecer então. Quem é que sempre vai ter responsabilidade objetiva? Vem uma questão de prova para você. Tem responsabilidade objetiva, ou seja, indeniza independentemente de dolo ou culpa do agente. Primeiro, todos os entes políticos, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, são pessoas jurídicas de direito público. As autarquias, que são pessoas jurídicas de direito público, e as fundações públicas, é claro, de direito público, né? Lembrando que se mencionar numa questão de prova só a palavra fundação pública, marca que ela tem responsabilidade objetiva. Por quê? Porque na prática, lembra que não existe nenhuma fundação pública de direito privado ainda? Então, se uma questão de prova mencionar só a palavra fundação pública e perguntar se ela tem responsabilidade objetiva ou não, é melhor marcar que ela tem responsabilidade objetiva, tá? Isso considerando os erros que as bancas de concurso costumam cometer e o que a gente já conhece aí de questões de prova anteriores. Agora, quem mais tem responsabilidade objetiva? As pessoas jurídicas de direito privado, desde que sejam prestadoras de serviço público. Então, sempre as concessionárias e permissionárias de serviço público vão encaixar nesse conceito. Se um determinado serviço foi delegado ao particular, uma rodovia concedida, um serviço de transporte coletivo de passageiros, um serviço de telefonia. Então, responsabilidade objetiva. E também as empresas públicas e sociedades de economia mista, se elas forem prestadoras de serviço público. Porque vocês vão se lembrar que quando a gente mencionou as pessoas jurídicas de direito privado pertencentes à administração pública, elas poderiam ser prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica. Exemplo aqui. A CEMIG, no caso de Minas Gerais, é uma sociedade de economia mista e presta o serviço de energia elétrica. Responsabilidade dela é objetiva. O Banco do Brasil também é uma sociedade de economia mista, mas explora atividade econômica. A responsabilidade dele não é objetiva, ela é comum, subjetiva, tá? Aí, para completar, então, esse quadro, olha o que a gente colocou aí. Se objetiva é só para as pessoas jurídicas de direito público e para as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos, como as concessionárias e empresas, o que sobrou?
vai ter responsabilidade subjetiva. As empresas estatais, atenção para essa expressão, empresa estatal significa empresa do Estado. Quais são elas? A empresa pública ou a sociedade de economia mista, tá? Então, a empresa pública e a sociedade de economia mista que explore atividade econômica. Exemplos mais comuns em prova, Banco do Brasil, Caixa e Petrobras. E é claro que qualquer empresa privada, Pretório, Cursor Ville Carneiro, dentre qualquer outro, Fiat, terão responsabilidade sempre subjetiva. Ou seja, tem que comprovar que a empresa agiu com dolo ou culpa, caso tenha ocorrido algum tipo de dano. Anotem, por favor, e nós vamos prosseguir mais um pouco. Concessionária e permissionária, a pergunta que na sala veio para mim, concessionária e permissionária é objetiva. Por quê? Empresa São Geraldo Santa Cruz, que faz transporte coletivo de passageiros. É uma empresa privada, que recebeu a concessão do serviço de transporte de passageiros por ônibus. Se ocorre um acidente, um motorista freou bruscamente, as pessoas caíram, no ônibus, elas vão entrar na justiça contra a empresa São Geraldo Santa Cruz, que eu inventei aqui agora, contra a empresa de ônibus, contra a concessionária. Então, a concessionária é que tem responsabilidade objetiva, tá? Sempre. Avança, né? Ok. Então, colocando aí onde estava, que era a tela anterior, responsabilidade subjetiva. Eu separei alguns exercícios, mas como a gente ainda tem um tempinho, eu vou, deixa eu só ver se é isso mesmo, avançar para o próximo slide e avançar em mais alguns parágrafos do artigo 37. Se a gente conseguir acabá-los hoje, a gente fica com um tempo melhor para depois ver ato administrativo, licitação, lei 8.112. Vocês devem estar doidos para conhecer essa parte da matéria, né? Então, só seguindo aqui, mais uma coisa. Aliás, antes de ver essa tela, vamos voltar só aqui, no parágrafo 6º. No finalzinho do parágrafo 6º, dizia assim: então, toda pessoa jurídica de direito público e mais as de direito privado, se forem prestadoras de serviço público, vão responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. É aqui que está dizendo que o agente público só responde se ele tiver comprovação de dolo ou culpa. Então, aqui que diz que a responsabilidade dele é subjetiva. Então, eu coloquei aqui só para a gente não esquecer de anotar. A responsabilidade do agente público, o motorista lá do desenhozinho de trás, ela é apurada em ação regressiva e ela é sempre subjetiva, ou seja, sempre vai depender da comprovação de dolo ou de culpa do agente público, tá? Que a gente já tinha anotado lá no esqueminha.